A gente inicia higienizando. Aqui eu já tinha higienizado a primeira vez, mas eu comecei a gravar aqui na segunda. A gente vai colocar a espuminha que vem dentro do pump aqui no olho da cliente e vai pegar o pincel e vai higienizar bem, tá? Pode ser também com cotonete? Pode, o que você preferir. Borrifei água nesse algodãozinho, tirei o excesso de espuma. E agora eu vou pegar a água. Vou colocar o algodãozinho aqui do lado para na hora que eu colocar a água não escorrer para dentro do ouvido da cliente. Dou mais uma limpadinha. E vou higienizar o outro olho. Começar a higienização do outro lado, coloca a espuminha, limpa bem com o pincel ou com o cotonete. Essa cliente, ela veio com maquiagem, então eu vou ter que dar uma boa limpada. Às vezes elas vêm de rímel, que não é indicado e bem trabalhoso pra gente limpar. Mas no caso desse aqui, ela veio só com delineado de sombra. Então, bem tranquilo assim. Borrifei a aguinha aqui no algodão, tô tirando o excesso e vou higienizar mais uma vez. Coloquei a espuminha e vou limpando aqui com o pincel. Esfrego bem, deixo bem limpinho, tiro todo tipo de oleosidade, maquiagem. Isso vai me ajudar depois. Tiro o excesso de espuminha com o algodão com a água. Depois eu venho com a água. Coloco o algodãozinho do lado pra, na hora que eu for colocar essa água, não cair água dentro do ouvido da cliente. Ainda mais que ela tava de fone de ouvido. Coloquei aqui, limpei. Pego o ventilador ou o leque e seca esses fiozinhos junto com a ajuda da escovinha. Isso que a gente está fazendo vai deixar os fios mais alinhados. Então, a gente vai secando e alinhando dos dois lados. Seca bem, pode pentear bem. E aí, depois a gente vai vir com o primer para tirar essa oleosidade do fio. Pega um microbrush, molha no primer e passa nos fiozinhos da cliente. Passa dos dois lados e depois vem com um ventilador secando esse primer, tem que secar bem. Tem algumas clientes que são sensíveis, então quando ela abrem os olhos pra gente fazer o isolamento pode arder. Então seca bem, se precisar vai penteando, até ficar bem sequinho. Pega o pad, pede para cliente olhar bem para cima, isola os fiozinhos inferiores, o máximo de fios que você conseguir, mas depois pode vir com uma fita, micropore ou transpore, e terminar o isolamento. Isso é para fazer com que o pad fique firme também ali na parte de baixo do olho da cliente, mas também para conseguir isolar aqueles fiozinhos que são mais teimosinhos e depois pode te prejudicar na hora de fazer a extensão. Isolei bem. Pego o outro pad, vou para o outro lado, peço para a cliente abrir bem os olhos, olhar para cima, isolo o máximo que eu consigo dos fios inferiores. Lembrando que a gente sempre explica para cliente que a gente sabe que isso não é muito confortável, mas se estiver algo fora do normal durante o procedimento, ela tem que avisar para a gente ter certeza que não foi o pad que subiu ou que está machucando o olho dela, enfim. Colocamos o pad, vamos pegar a fita Transpore Micropore e fazer o isolamento dos fiozinhos que podem ter escapado, ou então a gente coloca igual a fitinha só para segurar bem o pad. Pedi para a cliente olhar para cima para eu conseguir fazer a marcação no meio do olhar dela. Como eu estava sem a canetinha em gel, eu não quis riscar na parte de cima da pálpebra, então eu fiz um cálculo ali de onde seria o meio do olhar dela. Normalmente a gente pede para ela olhar para cima e a gente marca bem certinho o meio do olhar dela. E depois, quando ela fechar o olho, esse lado ele vai um pouquinho mais pro lado. Aí vai ser o meio do olhar. Mas essa aula de marcação a gente tem na aula de como fazer extensão de cílios, tá? Bem tranquilo. Aqui eu fiz um mapping gatinho. Meio do olhar 11, depois vai descendo 11, 10. E na parte de dentro vai ter ali
o 11, o 10, o 9, o 8. Essa parte de mapping também, tudo certinho, são aulas que já estão gravadas. Eu só deixei aqui nessa aula de camadas, assim, para reforçar mesmo, tá? Então, se vocês querem olhar com mais calma, mais detalhes, mais informações, tem aulas exclusivas disso. Aqui eu fiz, assim, só pra gente refrescar a nossa memória. Por isso que eu não fiquei focando muito, não fiquei fazendo algo bem falado sobre o mapping ou numeração, tá? Mas podem ficar tranquilos que todo esse tipo de conteúdo a gente tem aqui. Depois de feita a marcação, a gente vai iniciar com a extensão de cílios, tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer é colocar uma fitinha para me auxiliar a enxergar melhor esse fio. Então, eu colo uma fitinha, dou uma subidinha no olhar. Tem clientes que tu precisa colocar mais no meio do olhar, mais no cantinho. Isso tu vai sentir de acordo com a dificuldade dos cílios. Por exemplo, você começou a fazer os cílios ou antes de fazer, não tô conseguindo enxergar. Tá muito difícil, tá ruim a minha visão, bota a fita. Colocou a fita no meio, ainda não tô enxergando muito bem, bota na lateral. E assim você vai fazendo, tá? Não precisa ter medo. Como eu vou fazer por camadas, eu pego a fitinha, pode ser transpore ou micropore, coloco do meio do fio da cliente pra cima e colo na pálpebra, tá? Aí você vai vir com a pinça e vai tirando os fiozinhos só que estão na linha d'água, isso que a gente chama de primeira camada. Bem delicado, sem machucar a cliente, você vai tirando todos que ficam assim nessa linhazinha d'água. E aí a gente vai ter a primeira camada. Lembrando que esses cílios que eu vou fazer, por mais que eu separei em camada, ele não é feito camadas de numeração, tá? Existe essa possibilidade, que daí é para algo mais avançado, mas hoje eu optei por fazer em camadas, porém cada camada vai ter a mesma numeração, tá? Peguei aqui a cola, botei uma gotinha na minha pedra jade e vou começar com essa extensão. É muito mais fácil separar por camada? É, mas depende dos cílios, é um pouquinho difícil. Eu confesso que nesse aqui tá um pouquinho difícil, tá? Porque por mais que eu separei, eles continuam bem juntinhos. Então, o que que eu faço? Eu pego, isolo e vou colando. Só que, como eles estão separadinhos na primeira camada, eles não ficam tão juntos, o isolamento ele é quase nulo, assim. Tu não precisa tanto de ajuda da pinça, assim, ele basicamente se isola sozinho, porque o fio ele fica solitário. Então, tu vai pegar a numeração, por exemplo, aqui, ó. Peguei a numeração 11, coloquei em cima do fiozinho. O que você precisa se atentar é o seguinte, esses fios da primeira camada, normalmente, eles são curtinhos, tá? No caso dessa minha cliente, então, que ela tava com extensão, tirou, coçou e ainda tá no início do crescimento dela, confesso que dei uma sofridinha, tá? Então, assim, a gente vai colar rente aos cílios, tá? Não encosta na linha d'água, não encosta na raiz, tu tem que deixar um espacinho da raiz do fio da cliente até o final para colocar esses cílios, tá? Então, o que que vai acontecer? Como ele é curtinho, como ele é pequenininho, muitas vezes você vai colar e os cílios vai cair. Então, você vai ter que ter paciência de pegar essa extensão e colar de novo. Tem que fazer com muito carinho quando é assim, fios curtos, tá? E vai colando, pega a numeração de acordo com o mapping e vai colando. Não precisa fazer todas as vezes aquele isolamento de abrir bem a pinça da mão esquerda para conseguir colar. Às vezes só de dividir um pouquinho, colocar um pouquinho pro lado, você já vai ver que o fio natural vai ficar sozinho e você consegue colocar a extensão. E aí vai colocando. Peguei a numeração 11, encontrei um fiozinho aqui para colocar. A hora que eu localizei, eu vou molhar o fio de extensão na cola, vou vir e vou colar. Não precisa colar na linha d'água ou na raiz da cliente. Se você fizer isso, vai dar ruim, tá? Vai coçar, vai cutucar, a cliente vai reclamar, vai dar alergia, ela vai voltar, você vai ter que remover. E aí não tem por que ter essa dor de cabeça, tá? Ali é uma parte bem sensível, então se você quer trabalhar por camadas, precisa respeitar a distância, o olho da cliente, entender que a cola é um produto sim tóxico, então se encostar vai prejudicar, a cliente vai sofrer, vai querer arrancar em casa, vai reclamar que os seus cílios não é bom, então assim, ó, não cola na linha d'água ou na raiz. Eu gosto de chamar bastante atenção para isso, porque às vezes as profissionais, elas ficam sofrendo, achando que não aprenderam, que vai ser muito difícil, o que tá fazendo de errado, mas é só uma dicasinha assim que faz a diferença. Então, vem aqui, isola, molha a extensão na gotinha de cola, bem pouquinha cola. Se você sentir que tem excesso de cola, dá uma limpadinha e coloca bem pouquinho. Olhando assim,
você pode ter a sensação de, meu Deus, tô colando reto e esses fios parecem que estão tortos. Mas é porque é só a primeira camada, depois quando você for penteando, eles vão todos se encaixar, tá? Então, isolou bem, achou o fiozinho. Tá vendo que a minha forma de isolar é diferente da aula de como fazer extensão de cílios? Que a aula de fazer extensão de cílios, como não é separado por camada, você precisa isolar bem, abrir bem a pinça. E aqui você consegue, às vezes, só colocando pro ladinho, já fazer o isolamento certinho. É muito mais fácil nesse sentido, porém tem algumas coisas, alguns agravantes que têm as suas dificuldades nessa parte de camadas, que seria a parte do direcionamento, de conseguir encaixar em fios pequenos, mas você vai encontrar a melhor forma de trabalhar. Às vezes eu trabalho em camadas, às vezes não, às vezes eu mudo a numeração de camadas. São várias técnicas, depende muito do seu dia e da cliente. Então você vai sentindo, hoje eu quero treinar camadas, vou fazer nessa cliente. Hoje eu não quero, não faça. O importante é ficar uns cílios bem feitinho. Aqui tem um fiozinho que me aparenta que ele ficou meio curvadinho, mas se no final ele não se ajeitar, a gente retira, não tem problema. Vou vir aqui na numeração 11 e vou colar o fiozinho. Tá vendo que eu não tô fazendo isolamento porque o fio ele já tá sozinho, então não tem porquê, ele já tá isolado automaticamente. Essa minha cliente, se vocês observarem, ela tem a primeira camada das numerações do canto interno, a mesma camada. O que muda é o meio. O meio dela ali eu separei e tem fios que eu consegui prender na fita e tem fios que desceram. Significa que ela tem muito mais camadas no centro do olhar dela. Se eu não fizesse essas camadas, eu ia sofrer um pouquinho mais, eu ia ter que fazer um trabalho um pouco mais demorado. Então, eu consegui soltar ali os inícios e foi mais o meio do olhar que eu tive que separar em camadas. E assim a gente vai fazendo, vai colando a numeração de acordo com o que diz ali no mapping e vai fazendo, cuidando para não colar na linha d'água ou muito colado na raiz da cliente. Tá vendo que esse aqui, ó, ele não tá tendo sustentação. Eu tô tentando colocar ele e ele não tava querendo ficar. E assim a gente vai fazendo, vai cuidando pra ver se não tá dando sticker. Como o lado bom da primeira camada é que os fios eles ficam mais distantes um do outro, é muito difícil dar sticker. Então, o sticker seria um cílios grudar no outro. E a gente chama de sticker e a gente tem que acabar desgrudando, porque senão a cliente acha que a gente colou tudo junto, enfim, não foi isso que aconteceu. É só que a cola não secou a tempo e acabou grudando na extensão do lado. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que respeitar o tempo da cola. Mas no caso aqui da primeira camada, como os fios são muito afastados, aí tem essa vantagem de não ocorrer o sticker. E vai colocando. Como eu gravei sozinha essa aula, eu não havia percebido que eu estava colocando a minha cabeça na frente da câmera. Então, em alguns momentos vai acontecer isso de vocês não enxergarem bem, e até em algum momento eu vou acabar pulando o vídeo porque não teve uma visão muito clara. Mas é basicamente isso, tá, gente? Segue a numeração do mapping, coloca. A parte que eu gravei essa aula para se atentar é como fazer essa camada. Aqui, por exemplo, eu completei bem já a numeração 11 e 12, então eu passo aqui a escovinha para ver se vai soltar algum, porque assim, ó, se não tiver bem preso ou com uma retenção ruim, já cai agora e você recola. Então pode pentear assim com uma certa forcinha, digamos assim, porque é até bom que caia agora para você repor se necessário, tá? E aí você pode continuar a colocação. Como eu disse pra vocês, esse início dela aqui, por mais que eu tenha tentado separar em camadas, ela tem uma única camada. Então, é só ir fazendo e ir colando em ordem, de acordo com a numeração ali que o mapping vai mostrando. Isolo. Aí aqui assim, ó, nessa parte aqui, como os fiozinhos eles estão mais pertinhos um do outro, vai ter que ter um isolamento. Alguns você vai conseguir fazer com a lateral da pinça, mas alguns você vai ter que abrir bem a pinça e o fiozinho que ficar no meio, entre uma parte e outra da pinça, é a que você isolou, tá?
Aqui eu já preenchi grande parte desse canto interno, mas eu tenho que ter bastante atenção e ir preenchendo com bastante carinho, assim, porque isso faz muita diferença. Um fio bem alinhado, um fio bem isolado, um canto interno, externo, bem preenchido. E aí é só seguindo a numeração. Isola, cola. E aquela camada ali que ficou presa com a fita, ela continua presa até a gente preencher toda a primeira camada. Vou colocar uma outra fitinha aqui para puxar esse cantinho interno, porque eu não tô visualizando ele bem. Então, eu puxo ele atravessado aqui na pálpebra e continuo a aplicação. Como eu disse pra vocês, eu tava gravando essa aula sozinha, né? Então, acabou que algumas partes eu acabei colocando ali e ficou tapando pra vocês. Então, eu vou dar mais uma adiantadinha aqui. Agora, eu vou soltar a outra camada, tá? Você vai puxar a fita de um lado e com o seu dedo vai pressionar a pálpebra da cliente segurando os fios naturais, porque senão você vai arrancar eles e vai matar ela de dor. Então, segura, retira para que seja algo indolor. E vai colocar as fitinhas em cima da extensão, tá? E quando você for colocar, você vai ver que os que você não preencheu vão ficar por cima da parte branca da fita para você visualizar melhor, tá? Não coloca uma fitinha nova, porque quando você coloca uma fitinha nova com muita cola e você vai colar em cima das extensões, quando você retirar essa fita vai arrancar também. Então você tem que colocar uma fitinha com pouca cola, só que isso um pouco interfere, porque ela vai ficar se soltando. Então você vai pegar uma outra fitinha e vai colar nas laterais dessa fitinha que já não tá com a cola tão boa, sem pegar na extensão de cílios, tá? Então você vai colando e vai ficar com uma visão mais clara desses fiozinhos que estão faltando colocar a extensão. Agora a gente tem uma outra visão, agora a gente tem a visão dos fiozinhos que estão faltando a gente preencher. Se necessário, faz o isolamento tradicional, tá? Colocando a pinça aberta, e aí o fiozinho que ficar no meio dela é o isolado, desta maneira. Ou então você pode usar a lateral da pinça se ele estiver bem afastado do outro fiozinho, porque aí ele já tá isolado de forma automática, tá? Mas vai fazendo, a sua visão vai ser bem clara dos fiozinhos que estão faltando ou não. Ali eu ainda consigo ver o meu mapping, mas caso você não consiga ver o seu, é só refazer ele, tá? Não tem problema, essas fitinhas você consegue desenhar ainda por cima delas. Aqui eu ajeitei a lateralzinha do meu pad, porque eu vi que alguns fiozinhos do canto externo eu não estava conseguindo ver. Então, eu ajeitei, não tem problema ajeitar isso durante o atendimento. E continuei colando. Isola, cola, seguindo a numeração. E vai fazendo. Aqui eu vi que a minha fita não tava muito legal, ela tava meio que se escapando, então eu vou pegar uma outra e vou colocar aqui. Porque me irrita essa fitinha ficar subindo. Então eu vou pegar sem encostar nas extensões, tá? É só realmente para ficar bem visível os fiozinhos que eu ainda não preenchi, tá vendo? Que ali dá pra ver bem, principalmente na parte do meio. Então aqui eu continuo preenchendo o restante dos fiozinhos desse canto externo, depois a gente vai ali pro meio. Dei uma adiantadinha aqui pra gente ir pra parte do meio, pra vocês verem como que é o preenchimento dessa parte que ficou faltando, tá? Então aqui a gente já consegue ver bem os fiozinhos que estavam presos pela fita. Aqui, esses que ficam aqui soltinhos por cima,
Quando você terminar de preencher, aí você vai tirar essa fitinha. Essa aqui tava um pouquinho difícil porque eu coloquei várias, mas tudo certo. Você vai pressionar as extensões e puxar a fitinha pra não arrancar nenhum. Vai vir com a escovinha e vai pentear bem. Se tiver que soltar alguma coisa, já vai soltar agora. E aí a gente repõe se necessário. Daí agora a gente vai pegar e vai fazer a revisão para ver os fiozinhos que a gente não enxergou, tanto na primeira camada ou na segunda, e a gente vai repondo até a hora de ficar bem preenchido. Aqui eu senti a necessidade de prender os cílios. Peguei a fitinha que já não tinha tanta cola, prendi a extensão pra cima e fui ver se eu encontrava alguns fiozinhos soltos da primeira camada que eu acabei não vendo, enfim, ficou difícil a minha visão para eu recolar agora. Aí eles ficam aparecendo ali pra mim e eu consigo recolar se necessário. Provavelmente vai ter um ou outro, ó, por exemplo, aqui nesse caso tinha um ali da numeração 12. Aí eu colei, tirei, sempre segurando o olho da cliente a extensão para não arrancar e não machucar ela, tá, gente? Fica penteando, se tiver alguma coisa fora do lugar, algo que você tenha que refazer, é só ir refazendo.
Peguei a fitinha de novo, colei ali da parte do meio pro início, pra cima, pra ver se ficou algum fiozinho que eu não tinha enxergado da primeira camada. E aí eu vou colocando. Depois que você sentir assim que preencheu bem, é só segurar a extensão, pressionando o olho da cliente e puxar a fitinha. Lembre de usar uma fitinha sem cola ali, né? Bota o dedo até tirar bem essa cola e tire sem machucar ela. Aqui a gente vai fazendo a revisão, se tá tudo certinho, se tá faltando algum, pra ficar bem preenchidinho. Pode ir revisando sempre, vai indo com as pinças, vendo se tá faltando alguma coisa. Se você achar que tem necessidade de colocar algum fiozinho, vai lá e coloca, tá? Aqui na hora da revisão, eu vi que tinha um stickerzinho um no outro. Então, quando eu fui tirar, eu verifiquei que, na verdade, a cliente estava com uma grande falha ali naquele pedacinho. Então, a gente revisa, vê se consegue colocar algum fiozinho a mais ali. Senão, vai acabar ficando com aquela falhazinha ali. Aí agora eu vou passar o finalizador, o que eu uso é o da Beauty Eyes. Pego o microbrush, molho a pontinha e aplico na raiz do fio, onde foi colocada a cola. E já vem com o ventinho ao mesmo tempo, porque tem algumas clientes que coçam, algumas ardem. Algumas não sentem nada, mas é melhor vir com ventinho, tá? Isso aqui ajuda a curar a cola, secar mais rápido e automaticamente dura mais também. O último passo é colocar o Nano Mister na frente do olho da cliente, que vai sair a fumacinha, e essa fumacinha vai criar uma bruma ao redor dos gases da cola. E aí, quando ela abrir os olhos, não vai ficar com aquela vermelhidão. Então, passa ali o Nano Mister, mais um pouquinho do ventilador, e aí a gente finalizou essa extensão. Se você fez os dois olhos ao mesmo tempo, ela já vai abrir os olhos, você vai tirar o isolamento. Caso você tenha feito um olho por vez, como foi esse caso aqui, você vai para o olho esquerdo.